dia, que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu coração. Continuamos com a nossa série de estudos em Efésios, online ainda, aguardando o tempo em que nós poderemos nos reunir com liberdade novamente. Continuem orando, continuem se reunindo como família, continuem ministrando a vida da sua família. Hoje, inclusive, o estudo vai ser sobre relação marido-mulher, e que são a parte central de um lar, que depois juntos geram filhos e formam uma família, e nós gostaríamos de trabalhar isso dentro do texto de Efésios, com ênfase naquilo que nós íamos desenvolvendo a partir dos estudos passados até agora. Antes de mais nada, quero começar com uma palavra de oração. Baixe suas cabeças. Senhor Deus, nós clamamos, pedimos a Deus que essa manhã seja uma manhã de experiência íntima contigo, de rever nossos comportamentos como maridos e mulheres, como pais de família, de aprofundarmos, Senhor, o nosso compromisso, primeiro contigo, depois uns com os outros, de modo que nós sejamos bênção na terra, e o coração dos pais se converta aos filhos, dos filhos aos pais, e do marido à esposa, da esposa ao marido, refletindo a tua glória e a tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de trabalhar um pouco, desenvolvendo o pensamento de Paulo, de que há necessidade de uma vida digna da vocação de Cristo, e que essa vida digna da vocação de Cristo envolve o abandono do velho homem, a morte da nossa velha natureza e a assunção, assumir de uma nova vida baseada no Espírito de Cristo, que nos renova e nos dá capacitação para uma vida pura, santa e verdadeira. Nós temos desenvolvido esse estudo metodicamente, e agora nós queremos trabalhar um pouquinho dentro do próprio pensamento de Paulo em Efésios 5, versos 22 a 33. Vamos abrir nossas Bíblias nesse texto, Efésios 5, de 22 a 33, e vamos ler juntos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de vós, por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Muito bem, amados. Nesses tempos de quarentena, uma das coisas que tem se observado é o aumento da convivência intensa dentro de casa. E por incrível que pareça, um efeito colateral da quarentena tem sido o aumento de divórcios. Porque de repente, homem e mulher, juntos debaixo do mesmo teto, brigados numa convivência mais intensa, têm tido dificuldades para se relacionar um com o outro. E às vezes essas dificuldades explodem de forma bastante agressiva, e assim o relacionamento se desfaz. Mas uma das coisas que Deus tem me ensinado ao longo da vida é que um bom relacionamento não acontece por acaso. É necessário esforço, é necessário se redesenhar, é necessário se repensar, se reinventar para que um relacionamento dê certo. Quando um relacionamento termina, em 99,999% dos casos,
A culpa é dos dois. E teria dado certo se os dois se resolvessem a voltar atrás em muitas coisas que não precisariam estar batendo o pé. Mas aqui o interessante, porque o texto que nós lemos, ele vem logo depois do começo de Efésios 5, onde Paulo está dizendo algumas coisas pelas quais nós podemos ser cheios do Espírito Santo, como, por exemplo, o cantar louvores a Deus, o estar sempre dando ações de graça, e a submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma característica de Paulo é que ele tem uma mente fervilhante e borbulhante. Assim, muitas vezes ele começava com um assunto e de repente estalava na cabeça dele, através de um pequeno detalhe daquilo que está falando, um outro assunto, e ele, sem a menor cerimônia, se desvia do assunto principal e vai para o assunto lateral, faz uma porção de afirmações muito importantes e depois volta para o assunto principal. Isso é uma característica dos escritos de Paulo que nós encontramos em todas as suas cartas. Bem, aqui agora, de repente, ele pega o termo submissão, submissão mútua, que ele estava usando como uma das condições fundamentais para sermos plenos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não atua através da rebelião. E então ele vem e de repente passa para a vida conjugal, marido e esposa. E já logo passa a falar uma coisa que, nesses tempos de feminismo exacerbado, tem sido uma agressão dizer: mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Lembro de uma menina que estava fazendo curso pré-conjugal com o seu noivo, e no momento que eu falei isso, ela se encolheu toda, começou a bater o pezinho no chão, visivelmente irritada com as minhas frases. Eu expliquei para ela exatamente o que é submissão. Então, eu gostaria de falar sobre isso hoje. Um casamento que agrada ao Espírito do Senhor tem amor e respeito. O relacionamento conjugal, marido e esposa, tem muita interferência na plenitude do Espírito Santo em sua vida. Para ela, submissão respeitosa. Essa é uma palavra que as mulheres patinam constantemente, porque muito se tem dito sobre submissão como ser um capacho, como ser uma marionete, uma pessoa sem personalidade e sem vontade. Na verdade, submissão não é nada disso. Submissão é um ato de inteligência. A pessoa inteligente, ela sabe a quem se submeter, quando se submeter e como se submeter. O que é submissão? Primeiro, submissão não é inferioridade de valor, de capacidade. No passado, por causa desse texto e de algumas outras interpretações erradas de textos como esse, se tinha a ideia de que a mulher era um ser inferior, um ser de pouca capacidade, que no máximo podia aprender a tocar um instrumento, a cozinhar, a lavar roupa, a fazer coisas domésticas. Mas na verdade a mulher, ela é um ser precioso, valoroso, e muitas vezes, em alguns aspectos, elas sobrepujam os homens com as suas qualidades. Isso é fato. Isso é inegável, que as mulheres são mais arrojadas que os homens, elas têm uma visão do todo mais abrangente que os homens são de visão particionada em pequenos pedaços, enquanto as mulheres veem o todo, e isso dá a elas uma porção de vantagens. Só que com um movimento de pêndulo passou-se a outro extremo. Hoje os homens, mal e mal, têm a função de reprodução. E as mulheres parecem serem o foco de todas as coisas, o centro de todas as coisas. A atuação madura, a posição madura, é os homens e mulheres se veem como semelhantes, como iguais em honra, em valor e respeito, mas com funções diferentes. Dentro de um lar há necessidade de uma liderança, e é natural que a liderança passa a ser do homem. Só que nós vamos ver também sobre o que é liderança, que não é o que os homens pensam normalmente ser liderança. Submissão não é inferioridade de valor, de capacidade. Uma mulher é tão capaz quanto um homem.
Submissão também não é acatar tudo sem questionar nada. Eu sempre falo para as pessoas a quem eu lidero que vocês são submissos a mim quando vocês têm coragem de me confrontar quando falo alguma coisa que não está certa. Submissão é você estar debaixo da mesma missão. Submissão é inteligente cooperação para a missão do lar de glorificar a Deus. Então, quando você, mulher, se submete ao seu marido, não é que você está sendo capacho dele. Ser submissa ao seu marido significa fazer de tudo para ele dar certo. Você também vai dar certo. Você também vai acertar os teus sonhos e projetos, mas você vai estar junto com o seu marido, desenvolvendo no seu lar, um lar que adora e glorifica a Deus. Então eu quero deixar isso como desafio para você, mulher. Ser submissa é como, por exemplo, a mãe de Charles e John Wesley, dois grandes avivalistas que deram início ao movimento metodista. A mãe dele, Susana Wesley, era uma mulher submissa ao seu marido. Mas ela o confrontava de vez em quando ele tomava atitudes tolas. E ela chegava a dizer, olha, você é o homem da casa, você tem a responsabilidade de decisão, decida, mas arque com as consequências se você decidir errado. Isso é submissão. Então você vê que uma mulher, ela não precisa apagar sua identidade para ser submissa. E também submissão não é obedecer em tudo. Uma mulher não é obrigada a obedecer um marido quando a decisão dele vai contra o mínimo básico da moral, do respeito, da ordem, da justiça. E há condições sim em que a mulher deve resistir às ordens de um marido quando elas se tornam obscenas, ruins, imorais, destrutivas. Mas tem uma coisa interessante, o homem precisa do respeito da mulher. É uma característica, amados, que é tão poderosa. Vocês não imaginam mulheres como vocês têm poder nas mãos. A Bíblia diz em Provérbios que uma mulher, ela edifica ou destrói o lar. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a derruba. Isso está na mão da mulher, não do homem. Por quê? Quando uma mulher honra e respeita seu marido, faz dele um campeão, um guerreiro, disposto a vencer todos os desafios em favor da sua família, do seu lar. Agora, quando uma mulher desonra e desrespeita o seu marido, destrói no homem a fibra moral para ele lutar e vencer. Isso é interessante porque a constituição psicológica do homem é que ele quer ser o herói da sua mulher. As prostitutas perceberam isso e elas se desfazem em elogios para elevar o moral dos homens a quem elas querem levar para a cama e depois receber os honorários por causa disso. Prostitutas são hábeis em fazer os homens se sentirem importantes e valorosos por causa desse princípio que elas aprenderam a usar contra os próprios homens. Então observe bem, mulher, que você tem um poder muito grande de fazer o seu homem se levantar e ser um guerreiro vencedor. Mas para ele também existe uma lista, e para ele a ordem não é submissão somente, mas é a doação amorosa. A lista para os homens é bem mais extensa que para as mulheres. Homens, amem as suas mulheres. Talvez para o homem um pouco mais frio, calculista e egoísta que as mulheres. As mulheres são carinhosas, embora bastante estressadinhas, vamos concordar. Mas o homem em si, ele é mais egoísta, por natureza, mais frio. Então por isso a ordem para os homens de amarem suas mulheres e considerarem elas acima dos seus próprios interesses pessoais. E ainda o exemplo, o modelo que eles devem seguir é o exemplo de Cristo atuando para com a igreja. O que é amor? Amor é a entrega de tudo de si à pessoa amada. Se você pensa em Jesus Cristo, ele abandonou tudo, veio para a terra para servir e não para ser servido.
Muitos homens pensam que ser o chefe da casa é chegar e ser servido e pronto. Não, o modelo de liderança de Jesus Cristo é aquele que entre vós que quer ser o maioral seja servo. Para uma mulher não é difícil se submeter a um homem que a serve como um príncipe, não como um escravo, mas como um príncipe. O amor é cuidado, como Cristo que abandonou sua glória para vir nos resgatar. Marido, você tem que ser aquele que traz conforto e segurança para a mulher. Aliás, a mulher não procura muita coisa dos homens, mas uma das coisas essenciais em que os homens às vezes falham é fazer a mulher se sentir segura e confortável. Você não pode ser um homem de pulso fraco, não pode ser um frouxo. Você é o herói dela. Você tem que ser um guerreiro valente. Ela tem que sentir que ao seu lado ela está bem guardada. Portanto, aprenda a ser valente. E não seja um medroso a quem ela tem que proteger como mãe. Amor e proteção como Cristo que assumiu nossas dores sobre si. Um verdadeiro homem precisa aprender a abrir mão de suas coisas. Infelizmente, nós temos visto homens agindo de maneira deplorável como verdadeiras crianças. Até eu quero mais tarde falar um pouquinho sobre isso. Amor é nutrição. Essa última palavra tem um sentido especial. Tem a ver com alimentar um recém-nascido. A mulher precisa ser nutrida emocionalmente. Homem, se você quer ser um homem de Deus, você precisa entender que a sua função como marido é servir, proteger, amar, cuidar e dar espaço para a sua mulher se desenvolver. Você é o responsável. Tanto é assim que a primeira pessoa a prestar contas pelo seu lar é você. Diante de Deus, você é quem vai prestar contas por tudo que aconteceu dentro da sua casa. Depois a mulher, mas primeiro você. Porque você é o cabeça. E ser o cabeça é ter muita dor de cabeça. Muita coisa para pensar. Muita responsabilidade sobre os ombros. Tem muita gente que pensa que ser líder é mandar nos outros. Não. Ser líder é resolver os problemas que os outros nem sabem que existem. É hora dos homens deixarem de ser crianças e se tornarem homens de verdade. É muito triste ver que a maioria dos filhos criados sem um dos pais, normalmente, é criado sem a figura masculina, porque se foi brincar em outro lugar e esqueceu que tinha responsabilidade com a sua família. Onde é que os homens se separam dos meninos? Vamos ver. Primeiro, meninos brincam de casinha. Homens constroem lares. Meninos se ajuntam sem compromisso, fazem sexo sem compromisso, ficam morando juntos sem assumir a pessoa com quem está junto. Homens se casam para o resto da vida. Meninos fazem bebês. Homens criam filhos e se tornam um referencial para eles. Amados, a paternidade não é só até o momento em que o menino, o filho ou filha fazem 18 anos, a paternidade é para o resto da vida. Você tem que se tornar um referencial, uma segurança, uma proteção, um amparo para os seus. Você não vive mais em função de você mesmo. Um homem sabe que o casamento e a família é maior do que ele mesmo. Está disposto, como príncipe que é, a se sacrificar em favor deles. Os meninos não criam seus próprios filhos, mas um homem acolhe também os filhos de outros. Os meninos inventam desculpas pelo fracasso, enquanto que os homens assumem seus erros e criam estratégias para o sucesso. Os meninos procuram alguém para cuidar deles. Aqui é uma triste figura de algumas mulheres se verem na condição de mães de seus maridos. Maridos,
A sua mulher não é tua mãe. Você tem que ser o protetor dela. Pare de agir como criança. Homens procuram alguém para cuidar, em vez de ter alguém para cuidar deles. Homens assumem responsabilidade sobre outros. Os meninos buscam popularidade. Os homens exigem respeito e sabem como dá-lo aos outros. Uma mulher verdadeiramente amada não terá dificuldade em se submeter a um homem assim. Mas lembre que a sujeição é mútua. Muitas vezes o homem vai ter que se sujeitar, e aliás, se sujeita, o líder é sujeito aos seus liderados. Como assim? Porque ele não tem mais vida própria, ele vive em função daqueles que ele lidera. Vive em função do propósito do grupo, não vive para si mesmo. Pare, homem, de pensar apenas no seu próprio umbigo e olhe para fora. Você é modelo e referencial, deveria ser, para sua família. A mulher aceita a liderança, mas o homem assume a responsabilidade e o peso das decisões. Os dois não devem mais pensar em si, e sim na unidade de toda a família. Assim, amados, esse é o lar onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. E fica para nós a pergunta: terei eu sido um homem ou um menino? A mulher terá sido submissa ou rebelde? Que os casamentos de vocês sejam como faróis a brilhar numa noite escura, trazendo salvação para muitos. Que a vida conjugal de vocês seja de tal modo que reflita o amor de Cristo pela Igreja e o amor da Igreja pelo Senhor e Salvador. Que o seu lar seja um testemunho vivo da grandeza e da glória de Deus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu lar. Homens sejam homens de verdade. Mulheres sejam suporte e sejam bênção na terra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.